Galera do primeiro ano, acendam as luzes que o show vai começar. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Nós vamos continuar aí o nosso estudo de movimentos, que é a aula 2, né? O capítulo 2 do livro 2, frente A. Então, vamos nessa. Então, quando a gente fala de movimento de projéteis, a gente vai falar de movimento em diversas dimensões. No eixo X, no eixo Y e movimentos simultâneos, tanto em X como Y. Então, o primeiro movimento é o movimento de queda livre, tá bom? E quando a gente fala em queda livre, a gente está falando de uma queda de movimento sem ação de resistências, tá bom? O A não influi resistências. Por exemplo, se eu pegar uma pena e uma bola de beisebol, ou como a da figura aí, que é uma bola de bilhar, ao lançar, ao soltar a pena e a bola ao mesmo tempo, as duas caem igualmente, certo? As duas vão tocar o chão ao mesmo tempo, com a ação de uma única força, que é a força gravitacional que provoca a aceleração da gravidade, certo? Mas, professor, no dia a dia isso não ocorre. Por quê? Porque o ar oferece resistência. Se eu tirar a pena e a bola de dentro do vácuo e soltar ao ar livre, a pena vai levar muito mais tempo para cair do que a bola, pois o ar oferece resistência. E quando a gente fala em queda livre, são movimentos sem resistência do ar, tá bom? Então, quem quiser fazer um estudo de queda livre, vai lá no parque de diversões e vai lá na torre de queda livre, tá bom? É um exemplo aí bem legal. Lembrando que não é queda livre porque no parque de diversões oferece a resistência do ar. Então vamos nessa. Como vocês sabem, a aceleração da gravidade vale 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas nós podemos arredondar para 10 metros por segundo ao quadrado. A aceleração da gravidade apresenta um valor diferente na superfície de cada um dos astros. Na Terra é 9,8. Na Lua, por exemplo, é aproximadamente igual a um sexto da aceleração da gravidade na superfície da Terra. Já em planetas maiores, a gente tem uma gravidade maior, tá bom? A aceleração da gravidade independe da atmosfera, ou seja, ela existe mesmo em uma região de vácuo. Então, agora vamos ver o movimento na vertical. Pessoal, veja só. A queda livre não oferece resistência. É um movimento exercido somente com a força gravitacional. Somente a aceleração da gravidade age nesse movimento. Já o movimento de pequenas alturas, nós podemos falar de um lançamento, né? Eu estou atirando um projétil para baixo, é quando um corpo é lançado e descreve um movimento retilíneo acelerado. Nesse caso, dizemos que o corpo está em queda livre, sem resistência do ar. Na descida, o módulo da velocidade possui o mesmo sentido da aceleração, que aponta para o centro da Terra, portanto é um movimento acelerado, tá bom? Mas o que é que difere o movimento de queda livre e o movimento de descida? Queda livre não tem força de lançamento, é só soltar que o objeto cai. Já o movimento de descida, eu posso dar um impulso, fazendo com que o corpo tenha uma velocidade inicial diferente de zero, certo? Então, o movimento de subida é quando um corpo é lançado verticalmente para cima. Durante a subida, ele descreve um movimento retilíneo retardado, porque possui sentido oposto da aceleração, tá bom? E como a aceleração é uma grandeza vetorial, quando o movimento é de descida, a aceleração é mais, né? É positiva, mais 10. Quando o movimento é de subida, a aceleração é negativa, é menos 10. Então, as equações de movimento vertical. Pessoal, o movimento vertical é o mesmo movimento uniformemente variado. São as mesmas equações do MUV, que é o sorvetão, o Voat e Torricelli. Só que ao invés de usar A, nós vamos utilizar menos G, certo? Porque é um movimento de subida. A aceleração vale a aceleração da gravidade. E quando o movimento for de descida, nós vamos utilizar mais G, que é o movimento de queda, no mesmo sentido da gravidade. Então, se nós temos o mesmo movimento,
uniformemente variado, é só pegar as equações do MUV e trocar A por mais ou menos G. Então, as equações são as mesmas, tá bom? Então, que bom, né? Vocês já sabem MUV, vocês já estudaram MUV, então fica fácil. É só lembrar que a aceleração agora vai valer mais ou menos 10. Olha que legal, a gente não precisa mais se preocupar com o valor da aceleração. A gente já sabe, porque é uma constante. Nós temos também um lançamento horizontal, tá bom? O lançamento horizontal, ele descreve uma trajetória parabólica. Por quê? Porque essa trajetória, ela vai cair em duas dimensões. Ela vai variar em x e em y ao mesmo tempo, tá bom? Um movimento de lançamento horizontal pode ser exemplificado, por exemplo, com um objeto saindo de um avião. Se o avião está se movimentando em linha reta, o objeto também está em linha reta. E pelo princípio de inércia, o avião e o objeto vão continuar se movimentando em linha reta. Só que a partir do momento que ele é lançado, ele também vai começar a cair. Então ele tanto anda em linha reta como cai. Esse é um movimento simultâneo nas duas direções, tá? Então, no eixo X, na direção horizontal, é um movimento uniforme, já que não atua nenhum tipo de força, né? Se a gente considerar um movimento perfeito sem resistência do ar. Coincide com a velocidade inicial, a velocidade Vx, certo? Então, é só a gente utilizar a equação do movimento uniforme, distância e velocidade vezes tempo. Então, se eu quero encontrar a distância na horizontal, é um movimento uniforme. Então, a fórmula é ΔS igual a V vezes T, tá? Já na vertical, é um movimento uniformemente variado. E se a gente quiser encontrar, por exemplo, a velocidade, nós temos que considerar os vetores, Vx e Vy. E como a horizontal é perpendicular à vertical, o vetor resultante sai por Pitágoras, tá? Mas a gente usa pouco isso aqui. A gente vai utilizar mais os movimentos só na horizontal ou só na vertical. O alcance horizontal, né, que a gente pode falar que é o ΔS, será maior quanto maior a velocidade e a altura do lançamento. E o lançamento oblíquo? Pessoal, o lançamento oblíquo é um movimento composto de subida e descida, né? Eu lanço o objeto, ele sobe, vai até uma altura e começa a cair, caindo distante do ponto do lançamento. Então ele também varia em duas dimensões. Veja só, ao lançar a bola começa a subir, né? Com a aceleração menos g, ela para no movimento vertical, né? Ela muda de sentido, ela deixa de subir e começa a cair, caindo em um alcance diferente do lançamento, certo? Então, ela começa com um movimento retardado e depois termina com um movimento acelerado. Na horizontal, né, a gente tem a decomposição dos vetores de velocidade. O vetor do lançamento V pode ser decomposto em Vx e em Vy, tá bom? E o Vx, por trigonometria, é a velocidade do lançamento vezes o cosseno do ângulo do lançamento, tá bom? E também por trigonometria, a velocidade inicial de y é a velocidade inicial vezes o seno, né, do ângulo. Então, trigonometria básica. Dessa forma, da mesma forma que o lançamento horizontal acontece no lançamento oblíquo também. O intervalo de tempo do movimento do corpo é o mesmo para ambas as componentes. Ou seja, pessoal, os movimentos são simultâneos, tá bom? Ao mesmo tempo que ele se distancia horizontalmente e ele sobe verticalmente ou desce verticalmente. Então são movimentos simultâneos. O tempo de um é o tempo do outro. Portanto, podemos encontrar o tempo na componente horizontal e aplicá-lo na vertical, ou vice-versa. Ou seja, pessoal, a gente vai utilizar as fórmulas de MU e MV ao mesmo tempo. Eu posso encontrar o tempo na fórmula de MU e usar o mesmo valor nas fórmulas de MV. Isso simplifica bastante a vida da gente. Para determinar a velocidade do projétil, no mesmo momento que ele atinge o solo, em um ponto qualquer da trajetória, calculamos a componente vertical usando as equações de MV e aplicamos o teorema de Pitágoras entre as componentes Vx e Vy da velocidade, certo? Pessoal,
Alcance, né? Alcance vai ser o momento em que o objeto toca o solo. Por exemplo, se eu lançar um foguete, né, da Olimpíada de Foguetes, ele vai descrever uma trajetória e vai cair em um certo ponto. Então ele saiu daqui e parou aqui, certo? O alcance, essa distância entre o ponto de lançamento e o ponto de queda. Isto é alcance. A gente pode encontrar o tempo de subida, tá bom? O tempo de subida é V seno do ângulo sobre gravidade. Pessoal, esse V é a velocidade inicial. Lembrando que o tempo de subida é igual ao tempo de queda, né? O tempo total vai ser 2 vezes o tempo de subida. Na horizontal, o alcance máximo, o ponto que o objeto cai, é a velocidade inicial ao quadrado vezes o seno de 2α, que é o ângulo de lançamento dividido pela gravidade. Também, formulazinha básica, não tem complicação nenhuma. Garanto que vocês vão achar esse assunto bem legal. E o alcance máximo, né? O alcance máximo também pode ser encontrado pela velocidade inicial ao quadrado dividido pela gravidade. O alcance horizontal máximo de um projétil ocorre para um ângulo de lançamento 45 graus. Ou seja, se eu lançar um objeto com pouca inclinação, ele não vai subir muito e cair perto. Se eu lançar com muita inclinação, ele vai subir muito e cair próximo. Né? Então, para mim obter o maior alcance, eu tenho que lançar o objeto com 45 graus. Então, se o alfa é 45, 2 vezes alfa 90, né? 190, 1. Então, aquela parte do seno lá some. Ó, aqui, ó. Nós temos aqui diferentes angulações e veja que o maior alcance é para o ângulo de 45 graus. A parabólica aqui verde, certo? Então, percebam também que o alcance de 30 graus é o mesmo alcance de 60 graus, tá bom? Então, para determinar a altura máxima, nós vamos utilizar a equação de Torricelli. E substituindo aqui os dados, né? Trocando aí a aceleração por G, trocando ΔS por H e velocidade inicial pelo V seno de alfa e a velocidade final zero, né? Por quê? Porque o ponto de altura máxima é o tempo que o objeto para de subir e começa a cair. Então a velocidade final é zero. E isolando a altura, nós temos o resultado dessa equação aqui. A altura máxima igual a V seno de alfa elevado ao quadrado sobre 2G. Mas pessoal, não precisa decorar essa fórmula, só precisa saber Torricelli. Esta fórmula é a mesma equação de Torricelli de uma forma diferente, isolando H. Certo? Então, como exercício de casa, eu quero que vocês respondam o desenvolvendo habilidades da página 316 e me enviem da mesma forma aí no e-mail, tá? Até sexta-feira, dia 15 de maio. Deixa os comentários aqui no vídeo, dá o like, senão não vou contabilizar a frequência, né? Pouca gente está assistindo, pouca gente está colaborando aí com as videoaulas e eu vou cobrar isso de vocês, tá bom? Valeu, falou e fui!